Galera, mais uma vez na Van Baitinga, o famoso círculo de gratidão, onde pessoas que são importantes para a minha vida, que têm uma conexão direta com a minha vida, que me ajudaram de alguma forma, vão sentar aqui e a gente vai bater um papo bem descontraído. E hoje eu estou aqui com a Manu, a melhor amiga da Mônica. E é lógico, eu como amigo da Manu, e tenho a honra de ser amigo da melhor amiga da Mônica, conta pra nós, mano, conta pra galera. Eu já sei, né, mas acho que o pessoal vai ficar muito feliz de ver como nasceu, né, porque hoje quando tu olha esse parque desse tamanho, com tanto de atividade, uma coisa que não tem como tu vir em Gramado e não ficar curioso, né, porque quando você fala, tem nomes assim que tu fala que são universal, né? Mônica, Pelé, Senna, né? Quando tu fala isso, são a verdadeira representatividade do brasileiro, está, né, distribuído em, lógico que tem outros players, outras pessoas, mas em pessoas, né? Porque a gente como ser humano, a gente tem a facilidade de admirar pessoas, né? Às vezes as marcas que estão ligadas às pessoas a gente consegue admirar muito mais porque são mais próximos da gente. Às vezes tu admirar uma marca que é um monumento, que é né? Pode ser um tamanho que for, mas não é tão real quanto uma marca de pessoas que a gente vê ali, né? Então quando tu fala da Mônica, tu tá materializando no Maurício de Souza, quando tu fala, né, do Pelé, tu consegue ver um homem ali. Quando se falava do Senna, tu conseguia ver alguém que dirigia, e todo mundo que dirige ao mesmo tempo se acha parecido, porque o cara está dirigindo. Então, conta para nós como nasceu o Parque da Mônica. Então, eu costumo dizer que esse parque ele era para acontecer, ele era para ser da Mônica, porque eu tive então um insight, né, de fazer um parque infantil. Primeiro porque eu amo criança. Eu brinco que eu sou crianceira demais, tenho uma super identificação com as crianças e elas comigo. Segundo, porque eu via que realmente faltava uma atração bem direcionada, né? E muito o conceito desse parque era um conceito que eu já tinha pesquisado e que me atrai demais. Acho que também é uma forma de deixar algo especial na nossa sociedade, que é fazer com que a criança seja o motor da atividade, né? Com que as pessoas façam a atividade acontecer. Tirar a criança da esfera passiva atrás do celular. Digital. Não que a gente não tenha tecnologia, a gente tem tecnologia nas atrações, mas é preciso o envolvimento, a brincadeira, a pedagogia, a ludicidade, tempo de qualidade entre pais e filhos. Família, né? Família, esses conceitos todos, né? E eu já tinha pesquisado no mundo que esse era um conceito muito bacana, uma tendência muito legal, e era algo que eu queria deixar, né, para Gramado como uma atração especial. E aí, Tinga, eu fui para os Estados Unidos, na principal feira de parques que acontece em Orlando, chama IAPA, e nessa feira eu fui para buscar fornecedores para o parque, porque eu já tinha ideia das atrações, e para me inspirar na Disney, já que estou em Orlando. Mas tu não tinha nome nenhum. Não tinha personagem. Só a ideia do que tu queria, que era envolver família, pedagogia. Exatamente, tinha o conceito das atrações, mas não tinha o principal, que era o personagem. E pensei em me inspirar numa fachada da Disney e depois criar algum personagens aqui com uma equipe, enfim. E aí, eu chego na IAPA, vou pegar a minha credencial, e quando eu pego a minha credencial, eu recebo um jornal informativo da feira, e nesse informativo, a capa do informativo, Turma da Mônica.
E na hora me deu um orgulho muito forte, um orgulho brasileiro, exatamente o que tu falou, né? As referências que a gente tem da nossa cultura ligadas à Turma da Mônica, enraizadas dentro de nós. Sabe que tem um estudo que 93% dos brasileiros conhecem Turma da Mônica. Né? Então é muito forte, né? Todo mundo aprendeu a ler com Turma da Mônica. E aquilo gerou uma conexão. E eu fui num evento da feira, acabei conhecendo toda a equipe da Turma da Mônica lá, fui tirar foto com os personagens, me convidaram para uma apresentação com o cliente, e na hora que o Mauro, que é o CEO da MSPL, viu, filho do Maurício, estava explicando, na hora me veio assim, meu Deus do céu, tá aí os personagens que eu queria, é Turma da Mônica, nada mais, nada menos do que o Mickey brasileiro, né? Não tem nada que se compare ao tamanho desses personagens. E assim nasceu a Mônica. Mônica e Gramado é uma combinação muito linda, né? E ao mesmo tempo que tu pensa que pode ser aquilo, achei, mas tu tem né, como a gente sabe, todo mundo que está nos assistindo sabe, a maior marca, né, nesse segmento, né, Mônica, na América Latina, né? Tu tem que convencer essas pessoas, tu tem que conectar, tem que mostrar, tem que criar um projeto que seja à altura, né? Então o que nós estamos vendo eu tenho certeza que o Maurício de Souza, durante essas décadas, recebe convite para fazer diversas coisas. Com certeza, o que aconteceu aqui também mexeu né, com os olhos deles, com a ideia, com o tamanho, né? Porque a gente fazer uma coisa da Mônica, como eu falei, fazer uma coisa da Mônica, fazer uma coisa do Senna, fazer uma coisa do Pelé, não é qualquer coisa, né? Você tem que fazer alguma coisa que realmente você está mexendo, como tu falou, com uma cultura, né, que representa um país, um dos maiores países, né, do mundo, que é o Brasil. E como tu falou, aquele orgulho, quando tu olhou no jornal, tu se viu de alguma forma. Exatamente. Né? Então aí tem que apresentar algo. E aí foi interessante, que aí ela me ligou e aí a gente foi. O quê? Foi quando. Deve ter falado com quantas pessoas? Falou com a tua mãe? Falei com a minha mãe, com pouquíssimas pessoas, né? Botei no papel o plano de negócio, e aí também o know-how que a gente já tinha, né? Do conhecimento, né? Do mercado, enfim, já ter participado do negócio, porque parque é um negócio muito específico, assim, tem muitas características muito únicas, né? Um negócio um pouco diferente. Eu já tinha esse know-how, e aí botei no papel, com Turma da Mônica, era assim a cereja do bolo, né? E aí fui, claro, pedir os conselhos para quem sabe, quem tá aí falando com todo mundo, e te procurei. E disse, Tinga, o que tu acha desse projeto? E aí o Tinga disse, toca a ficha que... Não, quando ela falou a marca, né, o nome, eu falei, cara, é a mesma coisa que você apresentar um negócio de futebol com o Pelé, né? Falei pra ela, né? E aí eu falei, bora, vamos junto, que eu puder. E aí começamos a trabalhar junto. Sim. Né? E foi muito rápido, né? Foi. Muito rápido, porque isso também é uma coisa que nos aproxima, assim, porque eu também sou... O que eu pensei hoje, amanhã eu tenho que começar a fazer, senão na nossa vida é muito rápido. Eu imagino que tu, além do Parque da Mônica, já deve estar com um monte de projetos para frente. Talvez tu não tenha noção, né? Mas eu, assim, por andar também como tu, mas em caminhos, né? A minha semana é uma semana muito louca. Uma hora eu tô com o pessoal do Água, uma hora do Calçado, uma hora eu tô com o pessoal lá na Restinga, e várias pessoas me perguntam, pô, que legal aquele Parque da Mônica, pô, que é de uma mulher lá, né? E isso é legal, e talvez tu nem se perceba que você está se tornando uma liderança nesse quesito, né? Quando a gente fala de liderança, no sentido de fazer, né? E acho que não sei se você percebe que hoje está se tornando uma referência como executiva de coragem que foi, que tentou fazer, que está à frente. Eu acho isso muito legal, entendeu? Tu sabe, Tim, que eu acabei percebendo, eu falo sobre isso, né? Que não é uma coisa comum uma mulher à frente mesmo de um projeto grande, porque todas as vezes que as pessoas vinham aqui na obra visitar, ou que chegam aqui, mas tu fez sozinha isso aí? E assim, eu não tenho essa coisa de homem e mulher, para mim todo mundo é igual, o importante é a vontade, né?
mas eu percebo que não é muito comum, porque provavelmente se fosse um homem, ninguém ia perguntar assim, tu tá fazendo isso sozinho? Uhum. Então eu vejo que é uma coisa diferente e é legal porque a gente abre frentes importantes para as mulheres que têm essa vontade de empreender se enxergarem e verem que são capazes, né? Assim como uma pessoa que nasceu lá na Restinga e te viu, ela pode chegar lá, né? É possível, independente de onde tu nasceu, do teu gênero, da tua raça, da tua condição momentânea, né? Verdade. Então é possível e é muito legal. Eu me sinto, sabe que eu sou uma estimuladora de lideranças. Eu sinto que as pessoas têm vergonha de serem líderes. Por isso que a gente tem essa escassez, né, na política, poucas lideranças renovadas. A gente tem, porque a liderança ficou uma época sendo meio feio, assim, é líder, quer aparecer, ou quer... Nós temos umas culturas enraizadas, né, que acho que esse tipo de papo vai mostrando várias coisas. Primeiro que nós temos a mesma dificuldades, né? Tu aqui na Serra, mas também tinha dificuldade financeira, né? Eu sei a tua história, conheço tua família, conheço tua mãe. Tu conhece a minha história, conhece a minha família, conhece a minha esposa, minha família. Então, quando a gente começa a falar, a gente mostra que é possível. Mas a gente tem uma cultura das coisas que foram, eu não sei como, né? Mas talvez em poucas mensagens, de repente na escola, de repente um pouco na TV, um pouco do que nós escutava, né? De que empreender era feio, a pessoa ganhar dinheiro com trabalho era feio, né? E ao mesmo tempo a gente é formado de uma maneira que eu te empurro para um negócio, né? Como é que nós somos educados? Estuda, né? Pega um diploma, tá empregado, depois queira ter o teu negócio. Só que tu faz tudo isso, se dá certo, tu começa a ser capitalista, egoísta. Então, cara, para que eu vou passar tudo isso se der certo, eu sou culpado, né? Eu conto sempre o exemplo da nossa agência de turismo, né, na Zibentur. Quando eu comecei a agência em 2013, 2014, que foi a ideia da Milene, né? As mulheres têm muita... Dos meus negócios, meu melhor negócio hoje é a agência de turismo e vem da ideia da minha esposa. Que, parêntese, é maravilhosa, eu adoro a Milene e me identifiquei muito rapidamente com ela, assim, é uma mulher muito certeira, tem uma autoridade dela e ela é muito real. Eu adoro a Milene, assim, é uma pessoa que eu tenho, assim, maior admiração e carinho. E ela vem junto com o irmão dela, não, vamos abrir uma agência e tal, o meu irmão falou que é assim e tal, eu falei, vamos embora, bolei as ideias, a gente abriu, e eu lembro que, na época, só se falava em empreendedorismo, isso foi 2013, 2014, um ano antes de eu me aposentar, um ano e pouco, e era na época de falar em empreendedorismo, estava nascendo essa palavra, né, empreender. Falei, empreender é empregar gente, é gerar emprego, né? Não é nada diferente, só vai melhorando as palavras, né? Mas empreender é empregar. No começo, agora tem palavra para tudo. Né? Tudo. Aí eu lembro que no primeiro mês, né? Aí era meu cunhado, mas 2 funcionários, que hoje não pode falar funcionário mais, é colaborador, né? Eu continuo chamando de funcionário, porque não é a fala, né? As práticas, né? Eu conheço um monte de empresa que chama seus funcionários colaboradores e não dá bom dia, não dá boa tarde, não paga em dia. Então, eu continuo chamando os meus funcionários, mas todos amam trabalhar lá e todos têm se transformado com as oportunidades. E aí eu lembro que o primeiro mês, mano, na época era Orkut. Aí eu ali abri o Orkut lá, tava o pessoal na sala que a gente tinha alocado e tal, comemorando o primeiro mês e batendo cerveja lá, comemorando. Eu liguei pro meu cunhado, como é que foi aí? Sobrou para nós? Como é que foi? Tô felizão. E o que houve? Pagamos salário, pagamos a sala, pagamos impostos. Eu falei, tá, mas sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Eu falei, peraí, cara, é um negócio esquisito, empreendedorismo, né? Eu trabalhava 30 dias lá no Cruzeiro, recebia o meu. Eu falei, nem... Segundo mês, liguei, olhei aquelas fotos, comemoração, festa, falei, cara, liguei de novo, e aí? Sobrou quanto? Não, pagamos isso, pagamos aquilo, não sobrou nada. Mas ele feliz, cara.
Eu, aquilo ali, cara, 60 dias já, o negócio, quando começou a me dar eu falei, tá esquisito esse negócio de empreender, né? Que tu põe dinheiro, comemora de pagar todo mundo, de pagar e não recebe nada. No terceiro mês que eu liguei, que ele começou a falar, não, para com esse negócio, que negócio é esse de empreender? Que você põe dinheiro, põe teu nome, né? Põe teu nome ali, Sim. tudo tá no teu documento. Uhum. E que não ganha, tu comemora de não ganhar nada. Então, mais ou menos assim é a vida empreendedora. É. E aí, a maioria não passa desses 3, 6, Uhum. 4 meses, um ano, Uhum. volta para trás. Sem dinheiro, com a autoestima baixa, sem confiança. E aqueles que passam, quando começam a ganhar, são o quê? São egoístas, são capitalistas. Então, a gente tem que entrar num acordo. Peraí, então, se eu vou ser lá no final, se eu der certo, eu vou ser capitalista, egoísta, já me fala que eu nem vou passar tudo isso, pô. Já me fala que eu não vou parar por aqui. Então, acho que é importante esse momento de dizer, cara, primeiro, é possível, né? A gente sabe que o Brasil tem, ele é grande, não está tendo oportunidade para todo mundo, né? Mas quando tiver, incentiva. Quando eu vejo alguém dando certo, cara, eu fico muito feliz. Eu também. Porque pode prestar atenção, tu pergunta para as pessoas como é que tá, as dias que estão mal. Eu falo, não, cara, para mim tu pode dizer que tá bem. Eu fico feliz que tu tá bem, né? Porque até o cara que tá bem, eu já nem falo. Ele fala, ele tem vergonha de dizer que tá bem, ele tem vergonha de dizer, não, tu tá ganhando dinheiro com o trabalho. Cara, com serviço eu quero que tu ganhe muito dinheiro. Até porque é o seguinte, amor, eu sempre digo, quando eu tava lá na Restinga, que eu não tinha nada, eu não ajudava ninguém. Pois é. Porque eu não tinha nada. Eu só consegui ajudar quando eu consegui ganhar alguma coisa. Ninguém cresce sozinho. A gente só consegue extrapolar quando tu tá suficiente, né? Quando tu consegue suprir as tuas necessidades e a dos teus, né? Aí sobra e tu consegue ajudar efetivamente, né? E sem dinheiro a gente não pode ser tão iludido assim, embora a vontade era que fosse, né? Que mundo seria diferente se não precisasse, mas precisa. E a gente tem que ter um certo nível de pragmatismo, enxergando que essa é a maneira da gente ajudar de forma efetiva, de ajudar a mudar a vida das pessoas. E empreender é quase uma loucura, né, Tinha? Se fosse ver, é quase uma loucura. Tem dias que a gente mesmo se questiona, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Né? E tu sabe que a gente já, em casa, a gente já debateu isso, assim. Eu falei, eu a Milene, como a Manu é corajosa, não podia estar com o pé para cima, na melhor praia, escolhendo a praia que ia. Aí tá lá, cara, gerando não sei quantos empregos, gerando oportunidade. Né? Então, mas depois que a gente é picado por isso, né? Eu sempre digo a mesma coisa, cara. Se fosse dinheiro, eu não estava aqui, eu estava num clube. Eu tenho clube para trabalhar todo ano. Todo ano tem clube me chamando para ser diretor. Então, se fosse para ter garantido 30 dias ali, eu estava num clube que tu é diretor, ganha dinheiro, tá na TV todo dia. Não é essa a motivação principal. Não, né? Não é, cara. O que a gente está fazendo aqui, podendo conversar, bater um papo. Amanhã eu estou fazendo uma palestra, outro dia eu estou lá na agência tocando papo. No dia eu estou dentro da marca, lá na roupa, tentando melhorar. É outra coisa. As pessoas não conseguem entender, né? Que às vezes. E aí, ao mesmo tempo que eu me perguntava assim, puta, o Manu tá lá, cara, e obra, e gente pra caramba. Eu vim. Pandemia, né? Obra com pandemia. Pandemia, eu vim aqui umas 3, 4 vezes na obra, eu falei, meu Deus. Eu vim aqui, já dava vontade de eu sair correndo de tanto. Eu falei, Manu tocando todo mundo, os guri pegando junto, assim. Então, parabéns, mano. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter conhecido, né, tu, toda a família. E desde lá do Snow, que também era uma loucura, né? Sim. Pô, cara, muitas loucuras. E hoje a gente vê, e eu sempre digo assim, tu, toda a família, todos que participaram do Snow, eu sempre... Né, quando eu posso encontrar cada um, eu sempre digo uma coisa, que vocês têm que levar o resto da vida com vocês e ter orgulho. Todos que fizeram parte. Vocês mudaram a história de Gramado. Pode ter pessoa dizer que não mudaram. Porque hoje uma série de coisas de entretenimento que tem aí, e milhares de empregos que tem aí, foi muito pelo start. Depois dali começou a se startar. Não, é uma honra, é uma bênção, né? A gente poder transformar o meio que a gente vive. Primeiro a nossa comunidade, né, que é o mais perto, mas a gente sabe que isso também vira referência até maior do que isso. E quando que a gente ia pensar lá atrás, né, que tu ia servir de instrumento de mudança
tanto social quanto cultural. É uma coisa muito forte. E eu, como tu também, a gente acredita que a gente tem uma vida só, né? Passar por essa vida. Fazer nada, né? E não fazer nada, né, Tim? Não tem graça nenhuma, né? Verdade. A gente paga para se incomodar um pouquinho para deixar. É. E para deixar algo legal aí. Relevância. Né? E para muitos não vai fazer sentido. Mas se fizer sentido para um, dois que peguem esse espírito e toquem para frente, já valeu, né, a nossa trajetória. E o primeiro que faz sentido é para nós. Eu lembro na inauguração aqui do parque, assim, quando a gente entrou aqui, pô, a satisfação de ver aquele monte de obra, aquele monte de pedra. Bah, virou isso aqui, cara, que vocês estão vendo aí. E aí tu vê assim, vale a pena. Vale. Né? E eu sempre digo, né, eu sou um cara que, e tu sempre foi minha parceira em todos, assim, a Manu, todas as ações sociais, projetos que eu tiver na cabeça, eu sei que eu levanto o telefone, Manu, vamos fazer isso? Vamos. Ah, vamos fazer isso no Natal? Vamos fazer, vamos. Então eu sei, assim como, né, tem vários outros amigos que são assim, eu levanto o telefone e estão comigo, a Manu é uma dessas, né? Mas eu sempre digo assim, opinião minha própria, para mim o melhor e o maior projeto social da história se chama emprego. É verdade. Não existe projeto melhor do que esse. Esse é o que mais transforma a família, o que mais oportuniza, o que é o projeto que tu oportuniza a pessoa e a pessoa não te deve nada. Exato. Porque ela está trabalhando, ela está ganhando com o mérito Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos. Eu fui Priscila da TV Colosso, sabe aquela que bota uma roupona assim, eu magérrima, assim, pequena lá dentro. E já trabalhei, fui atendente de churrascaria, no Zelão aqui, trabalhei de tanta coisa, de recepcionista e tal. Gente, isso me deu uma bagagem tão grande. Hoje, quando eu tenho aqui as pessoas trabalhando comigo, eu já tive lá do outro lado do balcão. Isso só engrandeceu. O emprego é maravilhoso. É uma coisa incrível. Eu sou assim. Eu tô tentando descobrir um projeto social mais efetivo que esse. Não existe, entendeu? Porque esse é o que gera. Então, toda pessoa que gera emprego, que gera oportunidade, eu, sinceramente, eu sempre aplaudo, fico feliz. Interessa se é um emprego. Ah, eu tenho uma carrocinha de cachorro-quente, tem alguém que me ajuda. Fica feliz que tu está realmente participando de uma vida. Então, o que eu queria dividir com vocês era apresentar, né, a Manu, apresentar a melhor amiga da Mônica, que eu tenho a honra de ter como amiga também, e contar um pouquinho da história e o que vocês estão vendo aí com a gente no parque. É perto, tá aqui perto da gente, porque às vezes a gente vê essas coisas, quando a gente vê, né, lá na Disney, vê na TV, vê um negócio longe, a gente acha que essas coisas estão distantes da gente. Não, as pessoas que realizaram são de carne, como a gente, passaram as mesmas dificuldades que a gente, tiveram que trabalhar em empregos talvez que, pô, naquele momento não era o do sonho, né? Eu tenho certeza que tu não sonhou em servir ali no Zelão, não era o teu sonho, mas fazia parte do processo. E com amor, né? Não, e é um processo gostoso. Eu sempre olhei, faz muito sentido eu estar aqui falando de gratidão, porque eu enxergo, Tinga, e isso eu acho que é uma visão que tu tem também, e eu vejo isso nas pessoas que fazem algo especial no mundo, é essa visão de viver o dia a dia com gratidão. Independente que não seja ainda lá onde tu quer chegar, mas olhar para o dia de hoje, olhar para o que se tem, para os elementos que se tem e agradecer e trabalhar aquilo com todo o amor é uma semente que não tem jeito. Ela dá fruto, ela volta para a tua vida e uma semente plantada, ela nunca dá um por um, né? Verdade. Sempre transborda e a gente acaba alcançando vidas. Então, é muito legal. Eu passei por uma trajetória, tem muita coisa para passar ainda, né? A gente ainda não consolidou, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer pelo próximo, tem muito que mudar, né? Acho que isso é muito importante, se auto-olhar também sempre e ver o quão longe a gente está da régua. Principal que no meu caso é o Senhor Jesus, é a minha régua, é a minha medida, né? E eu vejo toda vez que eu tô tão longe dele, tão longe, por mais que a gente se esforce, tão longe de atingir, mas é essa busca constante, com gratidão, com amor, assim, degustando o momento, sempre, né? Degustando a trajetória que é muito maravilhosa também.
Isso é as características que, quando tu pega as pessoas eu não falo nem de sucesso, né? Porque o sucesso é muito particular, né? É. Talvez o sucesso para mim é plantar um cantinho ali, plantar minha árvore aí e tá bom, né? Para outros tem que ter um império, para outros tem que criar algo que é lá do sonho de infância. Então, né, é muito relativo. Então, eu não falo nem de sucesso, mas eu falo de realizar. Né? Todas as pessoas que eu conheço que realizaram, elas têm as mesmas características. Como tu falou, expresso a gratidão, né? Na prática, né? Expresso a gratidão na prática, né? Começando pelo dia, né? A melhor maneira de expressar a gratidão na prática é começando pelo dia. Pô, receber esse dia, estou em condição, né? Quantas pessoas às vezes queriam ter condição de caminhar até ali, não consegue caminhar, precisa que alguém empurre ela até ali. E às vezes tu está reclamando de alguma coisa. Então, característica de gratidão, característica de visão de fazer algo diferente, característica da coragem, né? E a coragem não é ausência de medo, né? Coragem é muitas vezes com medo mesmo, né? Exatamente. Medo, dúvida, E dá, frio, né? E dá. Nossa, eu me lembro do dia assim, eu com a obra iniciando, uma obra de 11 mil metros quadrados, pandemia. Um tempo para inaugurar. Ai, meu Deus, o que se faz? Será que o mundo vai voltar? Não vai, faço isso, toco, não toco. Medo dá, né? É normal. É normal. E eu lembro que botou o prazo, né? Foi no Dia das Crianças. Bota um prazo na vida, a responsabilidade aumenta, o tempo parece que encurta. A partir do momento que deu data, já começa a escurecer o dia, tá? Era meio-dia, começa a escurecer, já parece que vai ser um dia menos. E deu tudo certo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Te dá os parabéns. Obrigada, Tinga. Quem não conhece aí, corre para conhecer, porque vai dar uma viajada e além disso, como tu falou, vai criar algo que é o que mais estamos em falta, né, em termos de infância, né? Da realidade, de brincar, aquelas coisas que são sonhos nossos verdadeiros, pô, de dirigir, né, de fazer uma operação como um bombeiro, sabe? Aquelas coisas que eram nossas profissões, que a gente sonhava de alguma forma, né? É a maneira de estimular a criatividade. A gente brincava de quê quando era pequena, né? De que eu vou ser quando crescer e brincar. Estimular essa ludicidade, a criatividade que dá condições de enfrentar a vida. A gente vê muitas crianças sem estrutura hoje enfrentar porque nem estimular essa criatividade. Vivem numa zona de conforto eterna e quando se dão, né, de frente com a vida, com a realidade, não sabem nem como agir. Então aqui a gente tem um ambiente preparado para isso. Uma coisa que é uma... A gente iniciou lá com o Snowland, fez nevar. Aqui, quebrando o paradigma também de tirar as crianças da inércia e tal. Essa pegada de inovação, né, Tinga, que eu vejo também nos teus negócios, e por isso que a gente acabou fazendo negócio juntos, de sempre fazer algo para quebrar o paradigma, para inovar, para mudar. Essa é uma pegada que eu gosto de ter nos negócios, né? Toda vez que eu enxergo uma coisa, pode ser até comum, um negócio simples, mas eu gosto de dar um toque de inovação, né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença. Inovar não é necessariamente tecnologia, né? Às vezes é uma ideia colocada em prática de forma diferente ou para solucionar um problema. Então eu gosto dessa pegada de inovação. Eu tenho vivido isso bastante, assim, eu te falo que hoje inovar é talvez a gente voltar lá no passado e entregar aquilo que a gente tinha lá no passado, a gente acaba de inovar. Vou te dar um exemplo. Hoje os maiores desafios nossos como sociedade é família, né? Se a gente tiver um mínimo de experiência de almoçar na mesa com a família, a gente está inovando num projeto familiar, de poder olhar no olho do olho de novo, poder entender como está o nosso filho, porque como é que nós estamos criados hoje? O filho come no quarto, a mãe come na cozinha, e talvez é o único momento que a gente tem, de repente, né, o casal poder comer junto e se olhar, né? Não é à toa que o primeiro móvel, acho que da humanidade que foi feito foi a mesa, né? Se olhar na Bíblia ali, quando fala de várias coisas, o primeiro móvel é a mesa. Tem um significado importante ali, né? Que é essa coisa que a gente perdeu. Então, eu acho que o inovar hoje, sinceramente, eu tenho vivido isso, e todos os meus negócios que eu tenho feito, eu tenho partido exatamente do princípio de, cara, o que é simples e que vai fazer as pessoas querer estar próximo.
são as coisas mais básicas, Uhum. óbvia, que o óbvio precisa ser dito. É. O óbvio precisa ser dito. Nós estamos falando de tanta coisa diferente, não estamos falando do óbvio. Hum. Eu faço palestra no Brasil todo falando o óbvio, mas de uma maneira que as pessoas também não estão esperando, porque está todo mundo buscando né, a coisa mirabolante, e nós estamos precisando falar aquilo que é óbvio. Primeiro é fazer, é ter coragem, né, é ter respeito, é se reinventar da base mais simples. E algo que acontece aqui dentro do Parque da Mônica, né, tanto das brincadeiras, das coisas lúdicas, que acho que isso vai de encontro a uma coisa que está acontecendo. A gente fala que a nossa geração de hoje é a geração do mimimi, né? Ah, nossas crianças são mimimi. Mas quem educa essas crianças? Com certeza. É nós. Então, se eles são mimimi, é nós que estamos plantando Exatamente. isso. E como é que a gente está plantando isso? À medida que o meu filho chora porque não está com o iPad, e eu imediatamente sei que ele vai parar de chorar quando eu dou o iPad, eu estou criando essa geração. Com certeza. Né? Então, o parque, além de ter toda a questão da brincadeira, ele também manda uma mensagem, contribui com a formação. Com certeza. Né? Eu lembro, mano, que eu fiz agora na Copa do Mundo, uma ação durante um mês lá na loja, que era de doar figurinha. Para dar para as crianças que não tinham figurinha em álbum. Então, ainda consegui com a Panini em São Paulo 1000 álbuns de figurinha, me deram 1000 álbuns, e eu consegui milhares de figurinhas, e os pais com os filhos lá. E eu digo assim, se eu tivesse, aqui a gente tem várias câmeras aqui dentro desse estúdio, se eu tivesse uma câmera ali, como eu tenho ali em cima, gravando a hora que eles iam lá, nós tínhamos um baú lá. Que legal, né? E todo sábado eu ia para lá, jogava bafo, os guri brincava, tirava foto. Cara, aconteceu cada coisa, cara, cada prova social ali. Eu imagino. Vinha crianças com bolo de figurinha, porque era tudo figurinha repetida, que queriam dar e o pai não queria dar tudo. Às vezes o guri queria dar tudo, o pai não larga. Então, tu recebia mensagem de crianças que queriam, mas o pai é que retia. Tu via crianças que o pai queria dar e a criança não queria dar. Né? Então tu via muita coisa, muita coisa que eu ficava pensando, falei, cara, eu sabe como é que eu sou, já viagem, criatividade, muita coisa. Falei, pena que a Copa é de 4 em 4 anos, que eu já tinha um projeto na minha cabeça para a próxima Copa, só nessa mensagem que eu vi. Porque a gente fala da geração, mas não faz a meia-culpa, né? Quem educa a geração é nós. Então eles vão dar o que a gente der para eles. Então, obrigado aí por estar com a gente. Eu acho que tu tem alguma coisa que quer me dar ali. Que é... Olha, acho que é uma coelhada. Não é uma coelhada. Não, Tinga, eu queria te entregar um Golden Ticket, tá? Assim, muito sutil, muito simples, mas é o agradecimento pela parceria, pelas conexões que tu me ajudou a gerar, né? Com esse empreendimento. Ele só aconteceu porque tu acreditou na ideia e me ajudou, né, com a tua visão e com as tuas conexões, que hoje são minhas também. Então, receba com todo carinho. Isso aqui tá parecendo até aquele disco de ouro, hein? Pra mim Ah, mano, quando eu olho pra minha vida, de onde eu vim, né? Que não é isso que determina, né? Mas, né, quando eu dou aquela olhada, e sempre com olhar positivo, não com olhar de ficar ali, né? Assim, e eu vejo assim, pô, Mônica, eu via na TV, achava distante, de repente a gente está próximo e graças à tua coragem. Então, obrigado. Eu que agradeço, Tinga, de todo o meu coração. Pra Galera, ti, pra Milene, pra família. Vamos fechar dessa maneira, não tem maneira melhor do que essa, né? Ciclo de gratidão, muito obrigada. Fechando com esse disco de ouro. Valeu, Manuzão.